Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês um caso que aconteceu em 2018 nos Estados Unidos. Mas esse aqui é um caso diferente, porque o crime aconteceu nos Estados Unidos, mas o julgamento foi em outro país. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, casos criminais resolvidos, como é o de hoje, casos criminais que ainda estão em aberto, de desaparecimento, convido você a se inscrever aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo, então se você gosta, se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo, que isso é muito importante, ajuda muito aqui o canal mesmo. E também ativa o sininho de notificações para você sempre receber uma notificação quando tiver um vídeo novo por aqui. Então bora vir comigo que hoje nós vamos conhecer o caso Hailey Anderson. Hailey Anderson nasceu no dia 9 de maio de 1995, em Westbury, Nova York. Filha do casal Karen e Gordon e irmã mais velha de Madeleine. Amigos e familiares a descreveram como uma jovem muito amigável, trabalhadora e que tinha um grande amor pela música. Em março de 2018, ela tinha 22 anos e estava no último ano da Universidade de Enfermagem, em Binghamton. Agora, ela morava com algumas colegas em Binghamton. Durante esse período no campus, ela trabalhou em uma cafeteria que havia lá, mas em 2018, ela tinha um emprego em um departamento de emergência em Long Island. A tão sonhada formatura estava muito perto, e ela, junto de seus colegas, não viam a hora disso acontecer. Era 8 de março de 2018, uma quinta-feira. Hailey estava acordada até tarde, jogando jogos de tabuleiro e bebendo com suas colegas de quarto. Eles terminaram pouco antes das 4 horas da manhã e foram para a cama. Quando uma das colegas de quarto da Hailey, chamada Josie, acordou no dia seguinte, ela percebeu que a amiga não estava na cama, e isso até então não era tão incomum, porque talvez a Hailey tivesse algum compromisso, alguma coisa, não avisou as amigas. Era normal, assim, uma sair sem avisar a outra e tudo mais. A Josie ficou tranquila, não acreditou que tinha acontecido nada naquele momento. Ela foi para o seu trabalho, fez suas coisas naquele dia, e quando voltou à noite, ela percebeu que a amiga ainda não tinha voltado para casa, e isso agora estava começando a ficar estranho. A Hailey tinha marcado o encontro com as amigas em um bar, só que ela não apareceu. Mais uma coisa estranha, porque isso não fazia parte do comportamento dela. A Josie também prestou atenção que a amiga não postou nada nas redes sociais, e isso com certeza não era normal. A Hailey era uma jovem muito ativa nas redes sociais, e ela sempre postava pelo menos uma foto por dia. E naquelas horas daquele dia, ela não postou nada, então a amiga desconfiou que tinha acontecido alguma coisa. Quando ela ligou para o celular da amiga, não houve resposta, e nenhuma das mensagens de texto que seus amigos enviaram para ela foi respondida. Junto com outra colega de quarto, Josie rastreou o celular de Hailey usando um aplicativo no celular, e eles viram que o celular de Hailey estava em uma casa na Oak Street, que pertencia a um jovem chamado Orlando III, que era um dos colegas de enfermagem e que teve um relacionamento com Hailey em um período anterior. Josie e agora outra colega de quarto, chamada Michela, foram até a Oak Street para ver se Hailey estava lá. A polícia foi chamada àquela casa mais cedo naquele dia. A irmã de Orlando pediu que eles fizessem uma verificação de bem-estar, pois ela havia recebido uma mensagem de texto preocupante dele. A polícia ligou para a casa, mas eles não tiveram resposta, e não parecia que havia alguém dentro da casa, então eles saíram. Nada parecia fora do comum. Quando Josie e Michela chegaram, também não houve resposta quando bateram na porta, e parecia não haver ninguém em casa, mas elas não saíram do local até ter alguma informação sobre Hailey. O carro de Orlando não estava na garagem, então eles deduziram que provavelmente ele saiu e não estava na casa naquele momento, mas elas tinham a certeza de que o celular da Hailey estava na casa, então provavelmente ela também estivesse lá dentro, mas ela não respondia, então as amigas ficaram bem preocupadas com isso e conseguiram entrar na casa por uma das janelas. Elas caminharam um pouco na casa até que elas chegaram no quarto do Orlando e viram a Hailey deitada na cama, só que ela estava embaixo das cobertas e estava muito pálida. A visão que elas tiveram foi horrível, parecia que a jovem estava morta. Então elas ligaram para a emergência foi lá e poucos minutos depois as autoridades declararam Hailey morta.
A causa da morte foi por estrangulamento. Orlando não foi encontrado em lugar nenhum. A polícia descobriu que Hailey e Orlando namoraram, mas Hailey terminou o relacionamento. Ela queria continuar como amiga dele, mas ele queria algo a mais. Os dois namoraram por cerca de 1 ano e Orlando queria um relacionamento mais sério e comprometido. Mas não era isso que a Hailey queria naquele momento. Ela queria apenas curtir seu tempo de faculdade e no momento não queria nada sério. Com a investigação em andamento, a polícia descobriu um incidente bem preocupante que ocorreu 6 meses antes de Hailey ser assassinada. No dia 15 de setembro de 2017, Hailey estava em uma festa e várias pessoas viram Orlando gritando com ela. Ele descobriu que ela voltou com seu ex-namorado, Kevin Ocampo, e ele não ficou feliz com isso. Os dois não tinham mais nenhum relacionamento, mas mesmo assim, Orlando não aceitava que Hailey ficasse com outras pessoas. Mais uma vez, ela teve que dizer a ele que não queria mais namorar com ele e apenas ser sua amiga. Naquela noite, Kevin ficou no apartamento de Hailey e quando saiu do apartamento na manhã seguinte, viu que os pneus do carro dela estavam furados. Ela desconfiou que Orlando tinha alguma coisa a ver com isso e prestou queixa na polícia. A polícia chamou Orlando para explicar a situação, mas ele disse que não tinha nada a ver com aquilo. Como o prejuízo foi de mais de $600, acusações criminais estariam envolvidas e Hailey não queria que Orlando perdesse seu lugar na faculdade, então ela concordou em não prestar queixa se ele pagasse pelos pneus. Por mais que Orlando fosse indelicado algumas vezes, Hailey ainda queria a amizade dele e não queria que ele tivesse problemas, mas as coisas pioraram. Os amigos de Hailey contaram à polícia que Orlando começou a ficar obcecado por ela. Ele ligava e ia sem avisar até o seu apartamento. Ele a observava o tempo todo. Apesar disso, Hailey não se preocupou com a sua segurança e acreditou que ele só estava tendo problemas para aceitar o fim do namoro. Ela acreditou que logo tudo voltaria ao normal. Hailey continuou falando com ele para que ele não se sentisse excluído. A polícia precisava verificar o que aconteceu depois que Hailey terminou de beber e jogar jogos de tabuleiro com os amigos. Qual o motivo a fez a ir à casa de Orlando no meio da madrugada? Eles sabiam que havia várias câmeras de segurança na área e do lado de fora da casa onde Orlando morava. Ao olharem as câmeras, eles viram Orlando e Hailey entrando juntos na casa dele. Hailey parecia bem naquele momento e parecia entrar na casa porque ela queria, sem ser obrigada. Poucas horas depois, a filmagem revelou que Orlando saiu da casa sozinho e tirou o lixo. Ele então foi a uma farmácia local, comprou 2 remédios com efeitos sedativos e depois voltou para casa. A filmagem revelou que ele saiu novamente 7 horas depois e caminhou até o porão da casa. A polícia acredita que naquele momento Orlando tentou tirar a própria vida no porão, já que eles foram até o local e encontraram uma corda enrolada em um gancho no teto. Havia sangue no local, então as autoridades deduziram que a corda arrebentou e ele caiu e se machucou. Havia também uma carta de suicídio escrita em espanhol. Eu realmente sinto muito por isso. Eu nunca senti que poderia ser capaz de fazer isso. Pai, eu o verei em breve. O pai de Orlando havia morrido 5 anos antes. Eles acreditaram que a nota não era apenas uma nota de suicídio e parecia também uma confissão. A filmagem mostrou Orlando depois saindo da casa com uma mala e a polícia rastreou seus movimentos até o aeroporto internacional. Eles descobriram que ele embarcou em um voo para Nicarágua. Ele tinha dupla cidadania e sua mãe ainda morava na Nicarágua. Orlando nasceu em Miami e cresceu na Nicarágua, antes de retornar aos Estados Unidos para estudar. Ele foi descrito como um bom aluno que estudava bastante e gostava de curtir as festas aos finais de semana. Como ele tinha dupla cidadania, em relação a uma possível extradição, as autoridades da Nicarágua não precisavam extraditá-lo para os Estados Unidos. Apesar disso, as autoridades dos Estados Unidos o acusaram de assassinato em 2º grau, na esperança que ele fosse devolvido aos Estados Unidos para um julgamento. As autoridades da Nicarágua fizeram todos os esforços para encontrar Orlando e o encontraram em um hospital na cidade de León apenas 5 dias após a morte de Hailey. Ele estava no hospital em busca de tratamento médico para os ferimentos que sofreu quando tentou tirar a própria vida. Foi um caso muito complicado envolvendo os 2 países. Houve muitas indas e vindas entre as autoridades dos Estados Unidos e da Nicarágua, e levou mais de 1 ano para que as autoridades da Nicarágua sentissem que tinham o suficiente para acusar Orlando e enviá-lo a um julgamento. Para o desespero inicial das autoridades dos Estados Unidos, o julgamento aconteceria na Nicarágua, e as acusações foram diferentes das quais ele enfrentou nos Estados Unidos. Ele foi acusado de feminicídio, o
que é um crime de ódio específico na Nicarágua e envolve o assassinato de uma mulher com base em seu gênero, com quem o agressor tinha um relacionamento. A acusação não foi a única diferença dos processos judiciais. Na Nicarágua não havia júri. Um juiz ouvia a acusação e a defesa e depois faria um julgamento. A promotoria alegou que Hailey entrou voluntariamente na casa de Orlando e pouco tempo depois ele a estrangulou até a morte. Eles acreditaram que ele possivelmente a estrangulou enquanto ela dormia. Eles disseram que Orlando estava obcecado por ela e que se ela não ficasse com ele, não ficaria com mais ninguém. Eles acreditam que ele a estrangulou em uma raiva ciumenta quando ela se recusou a ter um relacionamento sério com ele, e acreditavam que a raiva que ele tinha foi aumentando com o passar do tempo. Eles acreditavam que tudo começou na festa, 6 meses antes, quando ele descobriu que Hailey voltou com seu ex-namorado. O tribunal ouviu testemunhas nos Estados Unidos por meio de teleconferência. Alguns amigos de Hailey testemunharam sobre o lado obsessivo de Orlando, quando se tratava de Hailey. Como ele ligava várias vezes para ela e ia até o seu apartamento sem avisar. Eles também falaram sobre o dia em que Orlando furou os pneus do carro dela. O juiz viu as imagens da câmera de vigilância do lado de fora da casa de Orlando, que o mostravam entrando com Hailey e saindo sem ela. O tribunal ouviu que Orlando tentou cometer suicídio e sobre o bilhete que deixou para sua família. O patologista que conduziu a autópsia de Hailey foi por asfixia por compressão no pescoço. O tribunal ouviu que Hailey foi asfixiada por compressão manual no pescoço, com o elemento de estrangulamento de ligadura envolvido devido ao colar que ela estava usando. A promotoria disse ao tribunal que Hailey foi assassinada porque ela não queria estar com Orlando. Era a decisão dela, mas ele nunca respeitou. Já a defesa disse que Orlando não tinha nenhuma lembrança do que aconteceu naquela noite. Ele não lembrava de ter cometido o assassinato. Ele disse que bebeu muito e quando acordou, Hailey estava morta ao seu lado da cama. Ele não tinha ideia do que aconteceu com ela. O mesmo patologista disse que não havia como saber qual era o estado de espírito de Orlando no momento do assassinato. A defesa argumentou que Orlando não era um homem violento e que foi ameaçado naquela noite e por isso reagiu assim. A juíza que ouviu o caso declarou Orlando III culpado. Ela disse que entendeu que Orlando simplesmente não aceitava que Hailey pudesse tomar suas próprias decisões e decidir com quem ela queria namorar e que decidiu puni-la depois que ela não aceitou ficar com ele. Ela o condenou à pena máxima, que podia ser pela acusação de feminicídio, que era de 30 anos de prisão. Ela disse ao tribunal que todas as mulheres têm o direito à vida. Apesar das reservas iniciais sobre como seria o julgamento, as autoridades dos Estados Unidos ficaram felizes com a forma como tudo foi conduzido e que o julgamento foi levado muito a sério. Orlando recorreu de sua condenação. O argumento da defesa foi o mesmo, que ele estava bêbado e não lembrava do que fez, mas desta vez a defesa pediu uma nova avaliação psiquiátrica. O julgamento foi conduzido por um psiquiatra nomeado pelo tribunal e a defesa queria que um psiquiatra forense especializado em defesas temporárias de insanidade examinasse Orlando para a audiência de apelação. Eles também argumentaram que Orlando enfrentou acusações de assassinato em segundo grau nos Estados Unidos e, se considerado culpado disso, ele teria recebido uma sentença de menos de 30 anos, e com base nisso, a sentença deveria ser revisada. Eles argumentaram que ele não deveria ter sido acusado de feminicídio. O tribunal recusou o apelo por um novo psiquiatra e se recusaram a reduzir a sua sentença. Ele foi condenado a permanecer na prisão por 30 anos. Se por algum motivo Orlando for libertado e retornar aos Estados Unidos, a polícia dos Estados Unidos deixou claro que o prenderá imediatamente para que ele possa enfrentar um julgamento por uma acusação de assassinato em segundo grau. O pai de Hailey, Gordon, deu uma declaração depois que o recurso foi negado. Muito obrigado por não concederem o recurso. Eu não vi nenhum remorso dele, só vi arrependimento por ele não poder diminuir sua sentença. Infelizmente, não acho que 30 anos sejam suficientes, mas aprecio todo o trabalho que vocês fizeram para condená-lo, em toda a extensão da lei. Agradeço ao sistema judiciário da Nicarágua. Fiquei um pouco desconfortável quando isso aconteceu pela primeira vez, não tendo o controle da situação aqui nos Estados Unidos. Mas à medida que o julgamento avançava, rapidamente me senti seguro de que a coisa certa seria feita e acho que um trabalho notável foi feito. Gordon quer que as pessoas se lembrem de Hailey pela pessoa compassiva que ela era, que tinha entusiasmo pela vida e que viveu para espalhar alegria e amor.
Acho que fica muito claro nesse caso aqui que o motivo do crime foi por ciúmes. Ele não aceitava, ele criou uma espécie de obsessão por ela. Então ele não aceitava que ela, né, ficasse com outras pessoas e tudo mais. Teve a questão da festa também, que aquilo pesou muito, né? Acho que foi um dos motivos que ele perdeu totalmente o controle. Ele viu ela com, né, o ex-namorado, outra pessoa, enfim. E ele não aceitava isso. Bom, o que a gente imagina que aconteceu naquela madrugada? Isso nunca ficou explicado, mas a gente acredita que provavelmente o Orlando foi até a casa dela. Ela estava bêbada e aceitou ir com ele até a casa dele, já que eles faziam isso, eles eram amigos. A gente tem que entender isso, que ela tinha uma relação boa com ele, por mais que ele fosse obsessivo. Então, provavelmente foi isso, e o Orlando ali, pela última, talvez a última tentativa dele, foi conversar com ela mais uma vez, né, tentar que eles voltassem a um relacionamento, só que ela não queria, e quando ela disse não, provavelmente ele perdeu o controle e acabou matando, né? Então a gente acredita que foi isso que aconteceu, que ela quis sim ir para a casa dele, que em nenhum momento ela foi obrigada a fazer isso, mas que no fim a gente viu o que aconteceu. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, um caso terrível que envolve essa questão de, né, o homem não ter aceitado o fim do relacionamento. Já trouxe vários outros casos aqui para vocês. Também leio às vezes aqui alguns comentários sobre isso. Infelizmente, é algo que acontece muito nos dias de hoje, a gente sabe, tanto o homem, tanto a mulher. A gente já viu vários casos sobre isso e é um problema bem grave, né, a pessoa não aceitar o fim do relacionamento, não conseguir seguir em frente. Eu também trouxe esse caso aqui porque eu achei muito interessante, que foi um crime que aconteceu nos Estados Unidos, mas o julgamento foi na Nicarágua, né? Um local bem diferente, que acho que eu nunca trouxe um caso de julgamento que aconteceu por lá, um crime por lá. Então achei interessante também que o pessoal levou muito a sério esse crime, que a gente sabe que ele vai ficar preso por pelo menos 30 anos. Depois disso, a gente vai ver o que vai acontecer. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo.